E agora eu quero mostrar aqui nessa imagem para vocês como que a gente vai fazer as nossas linhas, né, os nossos níveis de altura para auxiliar, né, no nosso design. Aqui a gente já fez a linha central, então, que é a linha que vai nos auxiliar para que a gente faça as demais linhas, né? Daí a gente vai começar pelo ponto inicial. O ponto inicial, lembrando que ele não é bem aqui onde tem o ossinho, né, do nariz. Ele vai vir um pouquinho pro lado, bem onde tem essa curvatura. Aqui na questão do olho, ali, uma parte mais escurinha do olho, tá? Vou mudar a cor aqui. Aqui. Do outro lado, a mesma coisa. Sempre cuidando para que a gente faça as mesmas medidas que estão do outro lado. Por exemplo, a gente percebe que realmente essa sobrancelha do lado esquerdo aqui, né, ela é mais ralinha aqui no início do que na outra, né? Mas a nossa linha central tá bem certinha, então essa distância que a gente tem entre o ponto central e a direita deve ser a mesma que a gente tem até aqui. Então, depois o nosso design, ele vem um pouquinho mais pra frente também, aí elas ficam mais harmônicas, tá? É isso que a gente tem que fazer quando elas têm diferenças, fazer um mapeamento como se elas tivessem mesmo os pelinhos. Depois, a gente vai fazer o ponto final. Lembrando que a gente tem que pegar bem no final dos cílios ou no final do olho. Não importa, né, muito, vai depender muito do pelo da cliente, né, de quanto a gente quer aproveitar de pelos. Mas é importante que do outro lado a gente pegue no mesmo direcionamento, porque senão vai acontecer aquilo que eu comentei com vocês. Aqui vai ficar um tamanho diferente, né? Então, sempre pegar no mesmo ângulo que a gente pegar do outro lado, sempre cuidando isso. Feitas essas duas linhas, eu vou fazer agora os níveis de altura. Então, seria o nível 1, que vai determinar aqui embaixo onde inicia e onde termina a nossa sobrancelha. O nível, vamos só ajustar que tá tortinho aqui. O nível 2, que vai determinar, então, a espessura, né? O nível 1 e o nível 2, eles vão determinar a espessura que vai ser essa nossa sobrancelha. E aí, é isso que eu falei pra vocês antes, que a gente tem que ir ajustando ela, né? E cuidando, por exemplo, se essa distância que eu tenho aqui é a mesma que eu vou ter aqui do outro lado. E aí, isso a gente vai cuidando para que a nossa linha esteja o mais retinha possível. Aqui, a de início, aqui, acho que tá um pouco torta. Nível 2 tá um pouquinho torta, então eu vou ajustar ela. Aí. Agora, então, nós vamos fazer o nível 3. E o nível 3 é o que vai determinar o ponto mais alto das nossas sobrancelhas. E ele ajuda para que um lado não fique mais alto que o outro, né? Então, ela é bem importante também, essa linha. E eu já quero que vocês observem que essa minha cliente, ela já tinha aqui um pouco menos de quantidade de pelos, né? E aqui desse lado um pouquinho menos de pelo embaixo. Então, a gente fez esse ajuste, pigmentou um pouco mais aqui e um pouco mais em cima para que a gente trouxesse um pouco mais dessa simetria. Lembrando que ela nunca vai ficar 100% parelha, mas ela vai dar uma amenizada. Eu vou tentar deixar aqui a imagem para vocês verem como que era essa sobrancelha, como elas estavam bem diferentes. E aí, aqui a gente deu uma leve ajustada, tá? Todas essas linhas que a gente fez até agora, eu faço com a linha, né, e o lápis dermatográfico. E agora, então, a gente vai achar os outros pontos, né, que são os pontos do ponto alto, e a gente vai usar, então, a caneta, né, o paquímetro para conferir as medidas e tudo mais. Vou mostrar aqui para vocês. Então, lembrando que o ponto alto, ele vai ser o ponto mais alto da sobrancelha. E, normalmente, é onde que ele tem que estar localizado? No local de transição entre o corpo e a cauda. Lembram que essa parte do início é o corpo e o final é a cauda. Então, o nosso ponto alto vai estar bem onde termina o corpo e inicia a cauda. Mesma coisa do outro lado. Depois, nós vamos pegar, então, o paquímetro e vamos conferir as medidas do início até o final da sobrancelha e conferir se o outro lado também tem a mesma proporção. Defeito do tamanho total, a gente vai pegar o paquímetro e também conferir o ponto alto, se o corpo está na mesma extensão que do outro lado. E depois, nós vamos medir, então, os inícios dela e trazer essa medida, então, pro ponto alto, pra gente perceber se ela tá mais ou menos na mesma proporção também. Lembrando que aqui no ponto alto, a gente pode ter, então, a mesma medida que o início, ou então 1 a 2 milímetros a menos, tá? O que não fica legal é ela ficar mais grossa. Por exemplo, se eu deixar aqui essa linha,
vocês vão perceber que na hora que eu vou fazer a ligação dos pontos, ela vai acabar ficando mais grossa do que tá ali do que tá no início. E aí, isso não vai ficar esteticamente bonito, tá? Então, sempre que se mantenha a mesma proporção, ou então, um pouco mais fininha, né? 1 a 2 milímetros só. Aqui, nós vamos fazer, então, o ponto de encontro das linhas. Depois que eu conferir aqui, conferia o ponto inicial também, eu vou fazer a ligação dos meus pontos. Sempre pegando na transição ali, entre o nível 1 e o ponto inicial, tá? Bem certinho, que essa linha vem até ali. Essa linha do ponto alto, ela não deve subir, né, do nível 13. Então, ela deve ficar realmente aqui abaixo, para que a gente consiga ter a mesma medida dos dois lados, porque se eu ultrapassar, não faz sentido eu ter a terceira linha, né? Então, a gente não pode ultrapassar essa terceira linha. E a gente vem até o finalzinho da sobrancelha. Feito isso, eu vou para o outro lado, vou fazer o mesmo movimento, início, vem até o ponto alto e o ponto final. Vou ajustando a linha. Esse aqui eu tô fazendo tudo com a linha e o lápis dermatográfico, tá? Eu não tô usando, não tô fazendo manual, eu tô fazendo com a linha. Depois, agora sim, eu vou pegar a minha caneta branca, a caneta em gel, ou o meu lápis dermatográfico, que em casos de rena eu prefiro a caneta gel, como vocês já sabem. E eu vou fazer, então, na parte de baixo. Eu vou fazer a mesma linha, da mesma forma que eu fiz em cima, mas na cliente mesmo eu vou fazer manual e vou fazendo esse movimento de vai e vem, tá? Então, eu vou fazer, vai partir aqui do início, vem até o ponto alto. Lembrando que também tem que sair bem aqui da onde inicia, né, a nossa sobrancelha. Quando tem o ponto alto aqui, a gente vai deixar ele no mesmo sentido que tá em cima. Então, lembrando que a curvatura aqui embaixo, ela deve ser a mesma que tem aqui embaixo, né? A mesma que tem em cima, onde ela curva aqui, ela curva embaixo também. Porque também não faz sentido, vou mostrar aqui na outra, eu curvar ela antes, né? Porque eu já vou ter uma diferença aqui da sobrancelha, ó. Percebam que ela vai ficar mais extensa do que o restante. Então, realmente a curvatura tem que se manter no mesmo sentido que tem em cima, tá? Então, pego aqui do início, vou até o ponto alto. Por isso que é importante fazer esse pontinho aqui, tanto de cima quanto de baixo no ponto alto, pra gente ajustar. E aí, a gente tá feito o nosso design, tá? Vocês percebem que, se a gente pegar aqui um paquímetro, a gente vai conferir as medidas e elas estão mais semelhantes agora, diferente de antes, que quando não tinha essa parte aqui da frente, né, ela acabava ficando mais curtinha, e assim a gente vai conseguir deixar elas um pouco mais retinhas. Esse acabamento aqui também do final, ó, ela pode terminar um pouquinho mais pra cima, que aí ela vai ficar bem semelhante ao outro lado também.